Bem, então vamos começar a gravar nossa aula. Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Tem algumas pessoas. Permitir todos. Bem, então começando a nossa aula agora, tá? Bom, já estamos gravando. Então vamos começar aqui na parte de conjuntos numéricos. Então, os conjuntos numéricos eles se desenvolvem a partir das necessidades, né, do ser humano em relação às contagens e às medidas. Então tudo começa nas contagens e nas medidas. Então, tanto o desenvolvimento do ser humano individualmente, né, de cada pessoa, como o desenvolvimento das sociedades, acompanham o desenvolvimento do domínio da numeração. Então, por exemplo, quando você tem uma criança pequenininha, você pergunta a ela desde cedo quantos aninhos ela tem. E aí, com um aninho, ela é ensinada a colocar um dedinho assim. E ela já associa né, a expressão a esse dedinho, mas ela ainda não entende bem a questão da quantidade. Mas com o tempo ela vai desenvolvendo isso. Então, existem estudos aí do pessoal da área da psicologia, da cognição, que fala a respeito de como é que esse desenvolvimento vai acontecendo, né? E aí eles falam a respeito de estrutura de simetria, etc, etc, etc. Tem um monte de estudos sobre como é que o ser humano vai dominando a numeração. Então, assim como o ser humano vai dominando a partir da sua estrutura mental. Eita, Neide Maria, tá fazendo barulhinho, parou. Beleza. Então, aí com o tempo o ser humano vai dominando a numeração a partir das suas estruturas mentais, né? Então, passado a idade, vai permitindo que ele consiga entender números mais complexos, mais complicados de explicar, né? As sociedades também. Neide Maria, o seu microfone está ligado, você pode desligar, por favor, porque está interferindo. Então, aí, assim como o ser humano vai desenvolvendo o domínio, né, vai desenvolvendo o domínio da numeração, deixa eu ver, talvez eu precise desligar o microfone da Neide Maria, se ela não conseguir. Bem, então, assim como o ser humano com a idade vai desenvolvendo a capacidade de entender melhor a numeração, e a numeração serve para contar e para medir, que basicamente é a mesma coisa, contar e medir no fundo é a mesma coisa. As sociedades também, né? Existem relatos do pessoal aí que estudam as civilizações, arqueólogos entre outros. Deixa eu ver se eu encontro a Neide Maria aqui. Vou ver se eu desligo o microfone dela. Neide Maria, aqui ó. Desativar o som. Desativar o som de Neide Maria na chamada. Só Neide Maria pode ativar o próprio som. Tem como alguém avisar a Neide Maria que o som dela tá ligado e tá interferindo na aula? Porque eu não estou conseguindo desligar o som dela. Ah, desligou. Não, desligou não. Ainda estou ouvindo o barulho, gente. Alice também está com o som ativado. Pronto. Mais alguém? Acho que só eu agora. Bem, qualquer coisa, por favor, ou desativem, ou quando forem falar, vocês ativam, tá? Então, olha só. Então, assim como o ser humano, né, no seu processo de desenvolvimento, vai se apropriando de uma numeração mais complicada, civilizações também, né? Os arqueólogos, o pessoal que estuda as civilizações, o desenvolvimento das civilizações humanas, eles citam até tribos indígenas, acho que até no Brasil mesmo, em que eles perceberam o seguinte, que
o nome dos números, ele evolui a partir de cada civilização. Então, por exemplo, é uma civilização que vive do extrativismo, né, que só faz pegar as coisas na natureza e que não cultiva nada. Essa civilização geralmente não precisa de uma numeração muito grande, porque ela não cultiva, ela não guarda, né? Então o cara é nômade, sai consumindo o que tiver pela frente, ele não para num lugar e não estrutura uma sociedade. Portanto, ele não precisa sair contando muita coisa. Então, civilizações assim tinham nomes para o número um, para o número 2, para o número 3, e muitas vezes não tinham nome nem para o número 4. Do 4 em diante, aí a civilização dizia simplesmente assim, são muitos. Então, quando eles estavam contando poucas coisas, eles davam nomes para os números, mas daí em diante já não dá mais nome nenhum. E a gente vê na história dos números, né, que o número 0, por exemplo, foi um número que foi introduzido por último, porque surge a numeração posicional, e aí o ser humano, no seu processo de civilização, foi ampliando, né, o domínio e a estrutura desses números. Eu não sou profissional dessa área, mas o pessoal da área de história da matemática e o pessoal dessa área, né, que fica estudando essa parte dessas origens, tem muito mais do que eu para falar. Isso é só minha leitura assim muito rasa do assunto. Mas a princípio é isso. Então, o primeiro conjunto que surge naturalmente para o ser humano, e por isso é chamado conjunto dos números naturais, é justamente esse que vai contar o primeiro aninho da criancinha que vai levantar o dedinho, depois os 2 aninhos, os 3 aninhos. Só que para ele entender daí em diante que isso vai a infinito, já demora um pouco, ele precisa ter as estruturas mentais dele desenvolvidas. E aí Piaget, Vygotsky, entre outros, falam sobre como é que essa coisa acontece, falam das idades, né? Falam que, por exemplo, uma estrutura de simetria, se eu não me engano, só acontece lá para os 5 anos, a estrutura de abstrações acontecem lá para os 9 anos, e essas coisas levaram à estrutura de ensino que nós temos hoje, né? Os PCNs, os documentos que existem hoje para regrar como é que o ensino é organizado. Então, por que é que os números inteiros relativos só são estudados no 7º ano, né, que era a antiga 6ª série? Por que eles não são estudados ainda no 6º ano? Então, tem a ver com a idade do estudante e a estrutura mental que está desenvolvida até aquela idade, né? Aparentemente, enganosamente, muita gente diz assim, hoje em dia as crianças estão mais rápidas, etc. Talvez daqui a um tempo a gente descubra que as estruturas mentais estão acontecendo mais cedo, mas inclusive pelo contato, né, com as telas que existem hoje em dia. Então, as crianças têm muito mais independência para aprender muitas coisas sem nós, né? Às vezes as crianças hoje não perguntam mais as coisas a gente, perguntam ao Google. Então, essas coisas com certeza vão influenciar no desenvolvimento da aprendizagem da humanidade. Mas isso é o pessoal que estuda essas coisas. O meu objetivo aqui é conjunto dos números naturais. São assim chamados exatamente por isso, porque surgem naturalmente para o ser humano nas suas primeiras contagens. A primeira discussão, o 0 é natural? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu, enquanto algebrista, preciso considerar o 0 natural, porque na hora em que eu for fazer uma diferença, e o algebrista está preocupado com operações, né? Porque o algebrista estuda estruturas algébricas, e ele precisa das operações. E aí na hora que ele fala das operações, surge a subtração. E aí a subtração, se eu pego um número A e subtraio um outro o mesmo número A, eu preciso de um número que represente essa subtração, né? O A menos A tem que dar alguma coisa, e aí surge a necessidade do 0 na hora em que eu vou fazer a diferença. Então, eu gosto de ver o 0 como natural. Já o analista, né, o analista usa muitos números naturais como índice. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento e assim por diante. E aí, como ele precisa da numeração para indexar as coisas, o analista tem uma tendência a não gostar do 0 como natural, porque aí ele não tem o elemento da posição 0. O primeiro elemento já merece como índice o número 1. E aí, por causa disso, os analistas costumam lidar com os números naturais começando no número 1. Os geômetras ficam, né,
meio divididos, até porque os geômetras têm menos interesse nos naturais a princípio, porque na geometria quase tudo que você considera já é infinito, né? Você pega um segmento pequenininho que seja, já tem infinitos pontos. Então, né, entre o 0 e o 1 você já tem infinitos pontos. Aí o geômetra já não entra muito nessa discussão. Então, quando você for ler um texto que falar nos números naturais, observe se esse autor precisa que os números naturais comecem com 0 ou não, tá? Vai depender da abordagem que ele precisa fazer da matemática que ele está trabalhando. Então essa discussão é uma discussão inócua, não há necessidade de ficar discutindo isso. O número 0 vai ser natural para quem precisa que seja natural e vai deixar de ser para quem não precisa que seja. Até porque o cara vai digitar, né? E aí se ele considerar os naturais como 0 e ele não precisa disso, ele vai ter que ficar o tempo todo lá colocando um asterisco em cima do símbolo dos naturais para dizer que não tem o 0. E aí ele diz logo que os naturais não tem o 0 para não ficar colocando o asterisco. Já o algebrista, que quer que os naturais tenham sempre o 0, ele não vai tirar o 0 dos naturais, vai deixar os naturais com o 0, porque quando ele escreveu o símbolo dos naturais, ele já está falando com o 0. A nossa abordagem aqui é uma abordagem, assim como acontece no ensino básico, no ensino médio e fundamental, é uma abordagem algebrista, é uma abordagem que considera o 0 entre os naturais, tá? Então, tá aqui. Os nossos naturais são esses. São os números que começam as contagens do ser humano e incluem o 0 porque a gente precisa que o 0 esteja para que a gente possa pensar nas operações. E aí, que operações são possíveis fazer com o conjunto dos números naturais? Única e exclusivamente a adição. Aí a gente diz assim, como assim? Só dá para fazer adição dos naturais. Por que isso? Porque para a gente da matemática, especialmente da álgebra, uma operação só existe, só é feita, se ela for fechada dentro do próprio conjunto. Se eu vou fazer uma operação e o resultado sai do conjunto, a gente diz que essa operação não é possível ser feita naquele conjunto. Então, no conjunto dos números naturais, não é possível fazer nada mais do que adição. Por quê? Porque se eu for fazer uma subtração de um número menor, eu for tirar um maior, o que é que vai acontecer? Esse resultado vai dar negativo, e aí não é mais natural. Portanto, nos números naturais, tudo que a gente consegue fazer é adição, e mais nada, tá? Então, nos números naturais, nós só conseguimos somar, não conseguimos fazer mais nada. E aí, essa soma, ela é associativa, ou seja, eu posso mudar a posição dos parênteses, somar o A mais B primeiro e depois o C, ou eu posso deixar o A esperando e somar o B e o C, para qualquer A, B e C natural. Ela também é comutativa, ou seja, eu posso trocar a ordem dos elementos, tanto faz A mais B como B mais A. Ela tem um elemento neutro, que é o número 0, e está aqui o motivo de ter o 0, né, para que eu possa ter o elemento neutro, para todo A pertencendo aos naturais. Eu falei que só adição, né? Eu posso fazer multiplicação também, perdão. Adição no sentido de que eu não posso falar em subtração. Foi isso que na verdade eu quis dizer. Adição sem a subtração. Mas eu posso falar também de multiplicação sem a divisão, tá? Eu posso falar de multiplicação sem a divisão. Posso falar da adição sem a subtração e posso falar da multiplicação sem a divisão. Então, e a multiplicação nos naturais? Ela é da mesma forma associativa. Eu posso mudar a posição dos parênteses, eu posso fazer 2 vezes 3 vezes 4. Eu posso fazer 2 vezes 3 primeiro, depois multiplicar por 4. Ou eu posso deixar o 2 esperando perdão, fazer o 3 vezes 4 e depois multiplicar pelo 2, que vai dar o mesmo resultado. Ela também é comutativa, ou seja, 2 vezes 3 e 3 vezes 2 é a mesma coisa, né? 5 vezes 4, 4 vezes 5, 10 vezes 5 e 5 vezes 10. Você pode trocar à vontade. E ela tem um elemento neutro também, que é o número 1. O número 1 vezes qualquer número vai dar o número que você escolheu, né? Assim como aconteceu aqui na adição. Então veja que o número 0 para a adição, ele é o número 1 para a multiplicação. Ou seja, o comportamento desses dois números, quando você pensa em adição e quando você pensa em multiplicação, é exatamente o mesmo. Eles têm o comportamento de elemento neutro, tá?
Mais na frente, no estudo de álgebra, nas estruturas algébricas, vocês vão ver que o algebrista praticamente ignora se é 0 ou se é 1. Interessa para ele que ele se comporta como elemento neutro. E o algebrista vai estudar as estruturas algébricas de maneira geral, ou seja, todo conjunto que tiver uma operação e que a operação tiver determinadas propriedades. Esse é o objetivo da álgebra quando estuda estruturas algébricas. Bem, então está aqui. Essas duas operações, elas têm uma união, né, por meio dessa propriedade aqui. A distributividade da multiplicação relativamente à adição. Alguém está tentando entrar, eu acho. Deixa eu ver. Acho que não, né? Tem alguém tentando entrar. Ou alguém tentou falar. Foi isso? Acho que não. Bem, não está aparecendo nada aqui. Vou voltar lá. Então, a distributividade da multiplicação relativa à adição. Na aula sobre conjuntos, eu falei para vocês que uma coisa interessante sobre a distributividade é que a multiplicação se distribui na adição, mas a adição não se distribui na multiplicação, né? Eu fiz uma coisa do tipo assim, A mais B vezes C, e eu mostrei a vocês que isso não dá A mais B vezes A mais C. Ou seja, a adição não se distribui na multiplicação, mas a multiplicação se distribui na adição, né? A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Então, o conjunto dos números naturais, ele nos permite essas duas operações, a adição e a multiplicação. A adição no sentido de não ter a subtração e a multiplicação no sentido de não ter a divisão. Então ela só tem essas duas operações, tá? A adição e a multiplicação. No fundo, só existem essas duas operações, né? Não existem 4 operações como a gente diz popularmente. Os nossos avós, os nossos pais diziam assim, fulano é bom nas 4 operações. O algebrista pode dizer assim a você, fulano é bom nas duas, né? Na adição e na multiplicação. Porque se você olhar direitinho, a subtração é a soma de um número com o oposto do outro, né? Com o outro que tem um sinal de menos na frente. E a multiplicação e a divisão é o produto de um número pelo inverso do outro. Então, na verdade, só existe adição e multiplicação em síntese. A subtração é um caso particular da adição e a divisão é um caso particular da multiplicação. Então, são duas operações e essas são as que são necessárias ser estudadas. Então aqui eu tenho uma descrição geral do que são os conjuntos, o que é o conjunto dos números naturais, né? E suas operações possíveis. Ora, aí surge a necessidade de outros conjuntos, por quê? Porque, por exemplo, no momento em que eu vou fazer né, vou resolver uma equação, por exemplo, como essa daqui. Qual seria o número que eu somo com, sei lá, vou colocar o 5. O número que eu somo com o 5, qual é o número que eu somo com o 5? E a resposta dá 2. Qual é o número que eu somo com o 5? E a resposta dá 2. Então, esse número não é natural. O conjunto universo que resolve essa equação não é o conjunto dos números naturais. Então surge a necessidade no ser humano de criar um outro conjunto, né? Aí é que surge o conjunto dos números inteiros, né? Isso daqui não tem como conjunto universo, né? O conjunto universo dessa equação não é o conjunto dos números naturais, tá? Então surge a necessidade de criar um outro conjunto. É esse conjunto, o conjunto dos números inteiros. Então a equação 5 mais x igual a 2, ela tem como conjunto universo o conjunto dos números inteiros. Por quê? Pelo menos o conjunto dos números inteiros, né? O menor conjunto universo possível é o conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque a resposta para essa equação é o número menos 3. E esse número menos 3, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Mas aí, para cada elemento natural, a gente pode pensar em um
em um número simétrico a ele. E qual é a simetria nesse caso? Bem, dado um número A pertencendo a Z, Z tem a propriedade de que existe o número menos A, que pertence também a Z, tal que quando você somar o A com o menos A, isso vai dar o elemento neutro da adição de Z. Vai dar zero. É isso que faz com que Z seja necessário. Porque aí ele pode resolver um problema como esse aqui. Formalmente, a gente resolveria essa equação assim. Eu tenho 5 mais x, aí eu somo o oposto do x. Eu somo o menos x, perdão. Se eu quero x, então o que na verdade eu preciso é tirar o 5, né? Então eu tenho 5 mais x, eu somo o oposto do 5, ou seja, eu somo o menos 5. Se você não gosta que eu escreva assim, eu posso escrever ainda mais formalmente, mais, que eu só tenho a adição, né? Menos 5. E aí eu faço a mesma coisa do outro lado, 2 mais menos 5. Então é isso que eu faço, eu somo o oposto dos dois lados. Aí aqui o mais 5 e o menos 5, quando somados, vão dar 0. E aí eu tenho que 0 mais x vai ser 2 mais menos 5, que é o menos 3. E aí eu descubro que o x é o menos 3. Então, formalmente, usando propriedades, a gente operaria essa equação assim. Só que na prática a gente simplesmente faz assim, né? Passa o 5 para o outro lado, o 5 vai negativo, e aí a gente faz 2 menos 5 e pronto. É assim que a gente diz no dia a dia. Essa coisa do formalismo, não se preocupe não, que quando vocês forem estudar estruturas algébricas, o professor vai ser formal e vai ensinar a vocês o formalismo das operações. Como essa é uma disciplina só para a gente introduzir a matemática básica, então eu não vou cobrar de vocês nenhum formalismo desse tipo. Mas é assim que a gente pensa formalmente a operação. Bem, no conjunto Z, distinguimos 3 subconjuntos notáveis. O conjunto dos números naturais, né, está dentro do conjunto dos números inteiros, aqui, ó. E esse conjunto aqui, que é um conjunto de opostos, né, um conjunto dos inteiros não negativos, que é do 0 para cá. É o outro subconjunto interessante, que é igualzinho aos naturais, só que com o sinal de menos na frente. Bem, e temos também o conjunto dos números inteiros sem o zero, que no caso são os inteiros positivos, né? Perdão, os inteiros que ou são positivos ou são negativos, mas não tem o zero, são os inteiros não nulos. Inteiros não nulos. Os positivos são aqueles que a gente pegasse aqui do zero para frente e tirasse o zero aqui, né? Os naturais menos o zero, então seriam os inteiros positivos. Ele nem fala aqui, né? Então tem os não negativos, que são justamente aqueles do zero para a frente, que é o conjunto dos números naturais. Os não positivos, que é do zero para trás, parte dos negativos. E tem os não nulos, que são todos eles menos o zero. Ok. São esses os subconjuntos a destacar por enquanto. Agora as operações em Z. Z permite um pouquinho mais de operação, permite que a gente subtraia, né? Permite que a gente subtraia. Além de somar, a gente pode subtrair. O que não dá é para dividir em Z. Em Z não dá para dividir. Lembre-se, o que significa quando eu digo que não dá para fazer? Significa que se eu fizer a operação, sai do conjunto. Então, subtrair, dá. Eu posso subtrair à vontade em Z, que continua sendo inteiro. Somar, dá, tranquilo. Multiplicar, também. Continua fechadinho. Mas quando eu vou dividir, eu não consigo manter todos os resultados dentro de Z. Então, a gente diz que em Z dá para somar, subtrair e multiplicar, né? Dá para somar, subtrair e multiplicar. Então, no conjunto Z, são definidas também as operações de adição e multiplicação, que apresentam, além das propriedades que a gente já disse até agora, né, associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro e distributividade, além das propriedades que nós já falamos aqui, ó, além dessas propriedades, né, associatividade, comutatividade, existência do elemento neutro, que tem tanto para adição quanto para multiplicação e a divisão, e a distributividade, perdão. Então, além dessas propriedades, a gente tem a existência do oposto. Então, para todo número A, eu tenho agora o menos A, cuja soma dá zero.
Eu tenho essa propriedade a mais. A gente não escreve assim, né? Não escreve na forma de adição. A mais menos A gente simplifica e escreve assim, A menos A. Né? E aí surge a noção de diferença, como se fosse uma operação a mais. Quando, na verdade, formalmente, é a adição de um número com o oposto do outro. Então, a adição, ela é, na verdade, a subtração é, na verdade, uma forma de adição. Tá certo? E tem a simbologia aqui na reta, né? A gente pode simbolizar numa reta o conjunto dos números inteiros. A gente fixa um número como sendo o zero, e aí estabelece uma distância para o primeiro número, que a gente chama de unidade, e aí a gente repete essa unidade para a direita e vai marcando os pontos à direita sendo os inteiros positivos. E à esquerda a gente marca os inteiros negativos. Essas são as representações interessantes de dizer. E dentro de Z, a gente pode falar da divisibilidade. Não é possível dividir, no sentido em que eu falei para vocês de não ser fechado. Mas a gente pode falar em divisibilidade, porque algumas vezes a gente divide e continua dentro de Z. Assim como na subtração nos naturais. Se eu faço 5 menos 3, dá 2. Ou seja, eu faço uma subtração de dois números naturais e continua sendo um número natural. Mas em compensação, quando eu faço 2 menos 5, aí sai dos naturais. Por isso que a gente diz que a subtração não é possível nos naturais. Na divisão, quando a gente olha para a divisão nos inteiros, também. Se eu divido 6 por 3, dá 2. Então peguei dois inteiros, dividi e continuou inteiro. Mas se eu pegar 3 e for dividir por 2, aí não dá um inteiro. Portanto, a divisão ela sai dos inteiros, ela não é fechada nos inteiros. A gente diz que a divisão não é possível nos inteiros. Tá? Então é isso que ele está falando aqui a respeito da divisibilidade. Quando é que um número divide o outro? Esse é o símbolo para dividir, tá? A gente diz assim, A divide B. Eu lembro que quando entrei na graduação, eu estranhei esse símbolo reto, assim. Eu não tinha usado antes no ensino médio, tá? Então talvez alguém não saiba disso, mas o traço reto significa divide ali naquele caso, tá? Então, A divide B quando? Quando existe um número C inteiro, tal que C vezes A seja o B. Então dizer que o A divide o B significa que existe um C, tal que quando eu fizer C vezes A, isso vai dar como resposta B. Então, por exemplo, 2 divide o 12. Por quê? Porque existe o 6, que multiplicado por 2 dá 12. 3 divide o menos 18. Por quê? Porque existe o menos 6, que é inteiro, multiplicado por 3, que dá menos 18. Menos 5 divide o 20. Por quê? Porque existe o menos 4, que multiplica o menos 5 e dá como resposta 20. Menos 2 divide 14, o menos 14. Por quê? Porque existe o número 7, que quando multiplicado por menos 2 dá menos 14. 4 divide 0. Por quê? Porque 0 vezes 4 é 0. O 4 divide o 0. 0 divide 0, por quê? Porque 1 vezes 0 é 0. Opa, aqui temos um problema. Aqui temos um problema. A gente não pode dizer isso. Não. Por que a gente não pode dizer isso? Porque na divisão é importante que o cara que existe ele seja único. É importante que o cara que existe seja único. Tá certo? Então, o que eu afirmei aqui? 0 divide o 0, por quê? Porque existe o 1 que multiplica o 0 vai dar o 0. Ah, mas não só existe o 1. Se fosse 2 também daria. Se fosse 3 também daria. Se fosse 4 também daria. Se fosse 5 também daria. Então, não existe um único, tá? Aqui, ó. Ele diz aqui, existe um inteiro. Existe um inteiro. E esse 1 aqui, é importante que ele seja único. Existe um inteiro. Existem infinitos. Atrapalha a brincadeira, entendeu? Então, por que a gente não vai dizer que o 0 divide o 0? Porque não só é o 1 que multiplicado por 0 vai dar 0. É o 5, o 6, o 100, o 1000. Qualquer um que multiplicar, o 0 vai dar 0.
Então a gente não vai aceitar que zero divide zero, tá? Zero não divide zero. Zero não divide ninguém, tá? Nem o próprio zero. Zero não divide ninguém. Então aqui não pode dizer. Então quando A é divisor de B, dizemos que B é divisível por A, é uma expressão comum. Dizemos que B é múltiplo de A. Então dizer que o A divide o B significa dizer que o A é o divisor de B. A gente pode dizer que o B é múltiplo de A. São duas expressões comuns. Então, para um inteiro A qualquer, indicamos o conjunto dos divisores dele assim, D de A. Então, por exemplo, os divisores de 5, a gente escreve assim, D de 5. Esse é o símbolo mais comum para conjunto dos divisores. Não é regra, mas é o símbolo mais comum. Aí aqui tem alguns exemplos. Divisores do 2. Quais são os números inteiros que dividem o 2? Falando de inteiros, né? Se forem naturais, só o 1 e o próprio 2 dividem o 2. Por isso que o 2 é chamado de número primo, né? Deixa eu só um instantezinho. Eu vou precisar atender aqui uma ligação rapidinho. Oi, eu estou em aula. Estou em aula, diga. Quanto? Tá, daqui a pouco eu faço isso, viu? Tá bom. Tá bom, falou. Tchau. Tô em aula. Perdão aí. Uma curiosidade. Vocês ouviram a ligação? Ouviram o som do celular? Ou ficou secreta? Como é? Não entendi. Eita. Ah, estava distante, mas deu para entender o que estava sendo dito? Deu. Melhor, né? Tudo bem, não era nada demais não, mas melhor que seja assim. Já imaginou atender uma ligação e ficar aí gravado? Bem, então vamos continuar, tá? Foi só pedido de dinheiro para variar. Então tá aqui. D de 2, né? Os divisores do 2. O número 2 de números naturais, só o número 1 e o número 2 dividem o 2. Por isso que ele é chamado de número primo. Que a gente vai falar mais na frente sobre isso, né? Aqui tá logo aqui os exemplos. Aqui o número menos 1 e o número menos 2, né? A parte negativa que divide o 2. O 3 a mesma coisa, tem o 1 e o 3, são os naturais que dividem o 3, por isso que ele é primo, mas também tem o menos 1 e o menos 3 quando a gente pensa em Z. Aí aqui ele diz, divisores de 0, todos os números inteiros. Todos os números inteiros são divisores de 0, né? Veja aqui, nesse exemplo aqui, o 4 divide o 0. Mas não é só o 4, poderia ser o 5, poderia ser o 6, poderia ser o 7. Por quê? Porque 0 vezes 5 é 0, 0 vezes 7 é 0. Qualquer número que eu colocar aqui no lugar desse 4 serve. Então, os divisores do 0, todos os números inteiros. Todos os números inteiros dividem o 0. Bem, aí múltiplos. O símbolo para múltiplos é esse, né? Múltiplo de um número, aí então você faz M de A, onde A é o número que você vai colocar aqui. São os múltiplos de A. Então, múltiplos do 2. Bem, 0 vezes 2 dá 0. Aí 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. Então, você sai multiplicando por todos os inteiros, né? Multiplica o 2 por todos os inteiros e você vai obtendo os múltiplos. A mesma coisa com o menos 3, né? 0 vezes menos 3 dá 0. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Aí menos 1 vezes menos 3 dá mais 3. E assim por diante. Agora, múltiplos do 0, só tem ele mesmo, né? Por mais que você multiplique o 0, só tem o 0, tá? Não adianta multiplicar o 0 por ninguém, porque vai dar sempre 0. Então, os múltiplos do 0 só tem o 0.
E aí ele diz aqui o que é o número primo, na nossa definição aqui. Dizemos que o número inteiro P é primo quando o P é diferente de 0, 1 e menos 1, né? E seus divisores são apenas esses três aqui. Ou seja, a gente não olha para 0 na hora que vai falar de primos, nem para o 1 nem para o menos 1. Nem o 1 nem o menos 1 serão tratados como primos. Mas todo número cujos divisores inteiros são 1 menos 1, o próprio número ou menos ele, esses números são primos. É o que acontece aqui com 2, com 3, com 5, com 7, certo? Menos 7. Veja, ele está estendendo a definição de números primos para a parte dos números inteiros negativos. Está estendendo para a parte dos números inteiros negativos. Então, é uma definição expandida, né? Na maioria das vezes a gente só olha para primos positivos, tá? A maior parte dos tratos de números, em geral, são os primos positivos. Raramente se faz consideração sobre primos negativos. Mas tudo bem chamar de primos também, não tem problema. Bem, assim a gente termina essa parte dos inteiros e vai falar do conjunto dos números racionais. Aí por que surge a necessidade de falar do conjunto dos números racionais? A necessidade do conjunto dos números racionais surge porque você precisa dividir, né? Então, os inteiros servem para você somar, somando continua sendo inteiro, subtrair dois números inteiros continua sendo número inteiro, multiplicar números inteiros continua sendo número inteiro, mas dividir não. Às vezes você vai dividir dois números inteiros e não dá como resposta um número inteiro. Acontece, tá certo? Então, como a gente comentou agora há pouco, né? Você pega o 6, aí divide por 3, dá como resposta 2. Mas se você pega o 2 e vai dividir pelo 3, aí esse cara não é um número inteiro. Não é um número inteiro. Então, por causa disso, surge a necessidade dos números racionais. Esse número aqui, então, é um número racional. Não é inteiro. Então, dado um inteiro qualquer, que for diferente de 1 ou de menos 1, o inverso de Q não existe em Z. Então, é isso. É por isso que eu não consigo dividir. Olha só. Aqui, se você fizer o produto 6 vezes 1/3, isso é exatamente o que está escrito aqui. É 6 sobre 3, que é igual a 2. Mas para fazer essa conta, eu precisei falar no 1/3. Já aqui, ó, se eu fizer 2 vezes 1/3, o que eu tenho é exatamente 2 sobre 3, que não é inteiro. Então, qual é o problema na verdade? Não pertence a Z, não é inteiro. Qual é o problema na verdade? É porque esse 1/3 não pertence a Z. Esse é o problema. Eu não tenho inversos de todos os inteiros continuando em Z. Então, o inverso do 1, ele até excluiu aqui, ó, o 1 e o menos 1. O inverso do 1 é o 1 sobre 1. Pertence a Z. O inverso do menos 1, porque isso daqui é igual a 1, né? É 1 dividido pelo 1. O inverso do menos 1, ele é 1 sobre o menos 1, que continua sendo menos 1, então pertence a Z. Então ele excluiu aqui o 1 e o menos 1. Mas quando você vai olhar para o inverso do 2, é meio, e meio não é inteiro. Quando você vai olhar para o inverso do 3, é 1/3, e 1/3 não é inteiro. Então, o que acontece? Eu não consigo fazer a divisão porque os inversos dos números inteiros não continuam inteiros. Por isso eu não consigo fazer a divisão de todo número inteiro, né? Existem inteiros que eu não consigo fazer a divisão. Por quê? Porque eu não garanto a existência do inverso desses elementos dentro de Z. Aí eu preciso de um outro conjunto. É o conjunto dos números racionais que vai resolver isso, ó. Por isso não podemos definir em Z a operação de divisão. Não podemos definir em Z a operação de divisão, dando significado ao símbolo P sobre Q. Vamos superar essa dificuldade introduzindo o conjunto dos números racionais.
Aí ele introduz aqui o conjunto dos números racionais. Chama-se conjunto dos números racionais, com esse símbolo Q, né, de quociente, da palavra quociente, o conjunto dos pares ordenados, ou seja, as frações A sobre B, em que A é um número inteiro e B também é um número inteiro, mas não pode ser zero porque eu não consigo dividir por zero. Para os quais adotam-se as seguintes definições. Bem, aí ele começa a dar as definições relacionadas a esse conjunto. Então, vamos olhar melhor para esse conjunto. Esse conjunto, que ele simboliza assim, ele é o conjunto das frações A sobre B com a seguinte obrigação. O A é um número inteiro, o A pertence a Z. O B também é um número inteiro, o B também pertence a Z, mas o B não pode ser zero, por isso a gente coloca uma estrelinha, um asterisco. Tá? Isso é o conjunto dos números racionais e ele surge para que eu possa dividir, porque com inteiros não dá para dividir, o resultado não continua inteiro, aí eu preciso dessas frações. Aí uma observaçãozinha sobre os símbolos, né? O N de naturais, claro, tranquilo, né? Natural com N é natural, é comum, é aceitável. Z para inteiros vem do alemão, porque o nome inteiros em alemão começa com Z, então usaram a letra Z por causa do alemão. E o Q vem da palavra quociente, né? Por isso racionais são frações, são quocientes, são divisões, tá? Cada símbolo desse surge a partir de uma necessidade. Bem, aí ele coloca algumas condições importantes sobre Q. Primeiro, quando é que a gente vai dizer que dois racionais são iguais? A gente vai dizer que dois racionais, ou seja, duas frações, onde o numerador inteiro e o denominador inteiro, sendo que os denominadores não podem ser zero, elas serão iguais quando o produto do A vezes o D e o produto do B vezes o C forem iguais, ou seja, o produto dos meios e dos extremos forem iguais, tá certo? É isso que a gente diz aqui, ó. Tá? Dizer que são iguais significa dizer que se eu divido A por B, vai dar o mesmo resultado que eu dividir C por D, tá? É isso que significa dizer que são iguais, tá? Aí ele aqui fala da operação de adição e fala da operação de multiplicação, como aconteceria. Adição e multiplicação acontecem dessa forma. Aí aqui vale uma observação interessante, né? A gente ensina às nossas crianças que para somar frações com denominadores diferentes, eu pego e faço o mínimo múltiplo comum entre esses dois denominadores. Note que pela nossa definição ali, isso claramente não é necessário, né? Ele está dizendo aqui, por exemplo, que se eu for somar, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Se eu for somar 3 quartos mais 7 oitavos, por exemplo, o que eu faria? Eu iria fazer o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 8. Não há nem necessidade, né? Deixa eu colocar 6. Porque o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é o próprio 8, porque o 8 é múltiplo de 4. Vou colocar 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Aí eu teria que fazer aqui para poder achar. Mas pelo que diz aqui a nossa adição, basta que eu multiplique os dois embaixo, ou seja, dá 24, né? 6 vezes 4, 24. Aí eu pego esse cara, o 24 dividido por 4 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, né? Então, é justamente o produto do A vezes o D, né? Esse vezes esse. 6 vezes 3, 18. Mais B vezes C, ou seja, o produto desses dois. 4 vezes 7, 21. E aí, quando a gente faz essa conta, note que eu nem me preocupei com o mínimo múltiplo comum, né? Não fui fazer o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Eu fiz simplesmente o produto. 4 vezes 6 e pronto. Deu 24. Aí quando eu vou fazer essa conta, isso vai dar o quê? Vai dar 39, né? Vai dar 39. É isso? 9, 3. É 39 sobre 24. Eu chego numa fração que a gente sabe que é igual, né?
dividindo por 3 em cima e embaixo, vai dar 13 sobre 12, né? Não, por 3 sobre 4. Não, 24, 8 sobre 8, é isso? É. 3 vezes 8, 24, 3 vezes 13, 39, tá certo? Tá, né? Então se eu dividir por 3 em... Oi? Eu acho que a gente pode voltar um pouquinho, porque o senhor considerou, acho que 3 vezes 7, 21. Mas é 4 vezes 7, 28, obrigado. Desculpe aí, foi uma falhazinha minha mesmo. Obrigado, viu, pelo aviso. Então aqui são 28, né? 28, obrigado, viu? 16 e aí mais 3 aqui, 4, né? Então 46, é isso? Vou ajeitar logo de vez aqui. Não sei mais fazer conta não. 16, aí 3 mais 1, 4. 46. Opa. 46. Vê se agora tá certo. Bem, 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 3, 18. 8 mais 8, 16. 3, 4, 24. Então 46 sobre 24. Obrigado. Bem, aí 46 sobre 24, deixa eu ver. Por 2 dá 23, né? E aqui dá 12. Já é a menor? Já, né? Porque 23 é primo. Não tenho mais como simplificar. Cheguei em 23 sobre 12. Então veja, eu não precisei do mínimo múltiplo comum para fazer a conta. Só que eu tive que simplificar a fração no final. Então, o mínimo múltiplo comum ele não é essencial para você fazer a adição de frações. Você faz com o mínimo múltiplo comum para diminuir os números. Porque se você tivesse feito o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6, você ia ver que já era 12, né? Você ia ter aqui o 4 e o 6, fazendo a decomposição simultânea. Você divide o 4 por 2, dá 2. Divide o 6 por 2, dá 3. Vai dividir por 2 novamente, aqui vai dar 1 e vai repetir o 3. Vai dividir por 3, vai dar 1 e 1. E aí 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Então essa conta você vai ensinar às tuas crianças, os teus adolescentes, pré-adolescentes, a fazer assim, né? Você vai fazer o mínimo múltiplo comum, que vai dar 12. 12 por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Aí 12 por 6, 2. 2 vezes 7, 21. Tá errado, né? Alguma coisa eu tô errando de novo. Deixa eu ver. 12 por 4. 12 por 4, 3. 3 vezes 3, 9. 12 por 6 dá 2, professor. 2 vezes 7, 14. Rapaz, a minha cabeça tá horrível hoje. Tudo bem. Acho que foi o que eu comi ontem. 14, obrigado, viu? Aí 9 com 14 dá justamente os 23 que eu preciso, né? 23 sobre 12. Pronto. Aí certo. Certo, certo. Aqui você usou o mínimo múltiplo comum. Aqui você está com 24. Né? 24 e aqui você está com 12. Qual a diferença entre as duas contas? É só porque você trabalhou com números maiores aqui. Certo? Então a adição por definição ela é isso aqui. A nossa definição de adição entre números racionais é isso. Né? O mínimo múltiplo comum é apenas um artifício que você usa para diminuir o número que você está trabalhando, tá? Eu quis destacar isso, porque isso é uma coisa que é importante que você tenha em mente na sua vida profissional. Quando você estiver lá ensinando o mínimo múltiplo comum, você pode dizer ao teu aluno, olha, o mínimo múltiplo comum não é essencial, você poderia fazer logo assim e pronto. Porque alguns alunos podem até preferir ou até para conferir, para ver que se não errou o mínimo múltiplo comum, ele pode fazer dessa maneira, a maneira mais direta. E isso acaba levando à primeira propriedade, né, professor? A primeira propriedade que você fala é o quê? Da igualdade. Sim, na hora em que você... Ah, mas você fala do produto assim, assim? Na verdade, o que a gente usou aqui foi... A gente transformou essas frações, né, em duas. O que a gente fez foi o seguinte. A gente pegou 3 quartos, né? A gente pegou 3 quartos e transformou na fração 9 sobre 12. Foi isso que a gente fez. E a gente pegou 7 sextos e transformou na fração 14 sobre 12. Ou seja, a gente pegou esta soma, 3 quartos
mais 7/6, que é uma fração com denominadores diferentes, e transformou numa soma de frações com denominadores iguais, que é mais fácil de fazer. Então foi isso que a gente fez, na verdade. Essa conta que a gente fez foi isso. Tá? A gente está transformando essas duas frações nessas duas frações com denominadores diferentes, pegando frações iguais, como você disse, né? O 3/4, ele na verdade é o 9/12. Por quê? Porque 3 vezes 12 dá 36, assim como 4 vezes 9 também dá 36. 7 vezes 12 vai dar 7 vezes 12, 14, vai em 84, né? E 6 vezes 14 também vai dar 84. Então, de fato, a gente usa aqui a propriedade da igualdade quando a gente transforma essa soma nessa soma aqui. É isso que a gente está fazendo, né? Que é a maneira boa de brincar com isso daqui e mostrar que, de fato, essas duas frações são iguais, né? Ok. E aí a multiplicação, né? Por definição, a multiplicação é a fração aplicada na fração, ou seja, você multiplicar uma fração pela outra significa você multiplicar os numeradores e os denominadores. Isso daqui tem uma aplicação geométrica interessante, né? Por exemplo, sei lá, vamos multiplicar aqui 3/4 por... eu queria colocar números que não se cancelassem. 5, não cancela com ninguém. Sétimos, por exemplo. Você pode ver isso, né? Tem uma maneira de você ver isso geometricamente como uma aplicação, né? O pessoal faz assim, pega um quadrado, por exemplo, digamos que isso é um quadrado, tá? Naturalmente tem falhas, mas um retângulo tá bom, não tem problema, não precisa ser um quadrado não. Aí você pega 3/4 e aplica nesse retângulo, né? Então, vamos dividi-lo em 4 partes. E aí, dessas 4 partes, você pega 3. Então, pegar 3 partes dessas 4 partes vai representar aqui, no nosso desenho, a fração 3/4, né? Então, pegando aqui 3/4 desse retângulo. Aí, agora, você olha os 5/7. Aí, o que que você faz? Você dividir em 7 partes é ruim, mas vou tentar. Você divide aqui 1, 2, 3, ficou horrível esse 3, 4, 5, a última vai ficar grande, mas bem, 6 e 7. Então você dividiu em 7 partes, e aí você vai pegar 5 das 7 partes. Aí 5 das 7 partes seria o quê? Bem, até aqui, né? Então 5 das 7. Você pega essas 5 aqui. Então é como se você aplicasse a fração no retângulo, né? Apliquei a fração azul no retângulo e apliquei agora a fração verde no retângulo. E aí o que significa o produto do 3/4 vezes os 5/7? É justamente isso que fica aqui, né? Isso é quanto? 3/4 vezes os 5/7 vai ser a parte que está misturada. Então o que é que você faz? Quantos retângulozinhos tem? Você tem 5 retângulos ou 4? 4 retângulos aqui e aqui você tem 7, né? 4 vezes 7, você tem 28 partes. E as partes que você escolheu quando você aplicou as duas frações deram 1, 2, 3 e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 3 vezes 5 que dá 15. Né? Então são 15 partes de um total de 28. Essa é uma interpretação geométricazinha bonitinha para você mostrar aos teus alunos do que significa você aplicar uma fração sobre o inteiro e depois aplicar a outra sobre a primeira. Isso é o sentido de produto de frações, né? É você aplicar a fração no inteiro e depois aplicar a outra por cima dela, né? É por isso que é o produto dos denominadores embaixo e o produto dos numeradores em cima. Então é uma maneirazinha bonitinha de você ilustrar para os teus alunos o que significa o produto de frações. Todos entenderam essa ideia? Porque ela é útil, vai ser bom para a vida profissional de vocês no futuro, tá bom? Quando estiverem explicando multiplicação de frações para alguém. Ok,
Aí aqui ele te dá os símbolos, né? Eles quando colocam maisinho significa dizer que é o conjunto dos números racionais não negativos. Então está todos os racionais e o zero também, né? O zero também está. Aí o Q menos, o conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, está todos os racionais negativos e o zero. E aqui o conjunto dos números racionais que não tem o zero. E é claro que você pode misturar as coisas. Se você botar uma estrelinha em alguma coisa que já tem o mais, então você está tirando o zero. Aí vai ficar só os positivos. Se você botar a estrelinha no que tem o menos, você está tirando o zero. Aí vai ficar só os negativos. Ok? Então é isso. Tá? Sobre números racionais, um bom resumo das ideias. Bem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode interromper, tá? Então tá aí. Já construímos o que mesmo? Construímos na nossa cabeça, né? Não é uma construção formal, mas na nossa cabeça, na nossa intuição está construído. Conjunto dos números naturais, surge com a humanidade e posso fazer adição e multiplicação nele que continua fechado. Conjunto dos números inteiros, posso fazer, surge pela necessidade da parte negativa, né? Aí posso fazer adição, multiplicação, subtração, mas não posso fazer divisão. Aí surgem os racionais, porque eu preciso fazer divisões. Diga, Lucas. O professor, se nós formos representar, por exemplo, um conjunto por propriedade e houver um conjunto racional não nulo, nós poderemos optar pelas duas opções. Poderemos, por exemplo, escrever entre chaves não nulos ou simplesmente colocar o símbolo com asterisco. Esse é um grande problema, Lucas, a questão da representação dos racionais. Olha, eu vou fazer uma observação aqui que eu já deveria ter feito, mas a sua pergunta me lembrou que eu tenho que fazê-la. Eu ia acabar fazendo em algum momento, mas a sua pergunta foi ótima. Olha só, pensa no conjunto dos números, vamos pensar numa reta, né? Pensa aqui entre o 0 e o 1. Então, quando você está pensando em número natural ou quando você está pensando em número inteiro, dá para você escrever assim, né? Você diz, tem o 0, aí depois do 0 já vem o 1, depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, reticências, essa é uma maneira boa de escrever. Aí você quer representar o conjunto dos números inteiros, aí tranquilo também, porque você coloca um 0 aqui, depois do 0 vem o 1 mesmo. Aí depois do 1 vem o 2, vem o 3, etc. E aí para cada inteiro positivo que você representou, você coloca um negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3, etc. Dá para listar, né? Então dá para representar o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros listando os elementos e colocando a reticência de um lado do outro ali para poder dizer que são infinitos. Ok. Aí quando você vai para o racional, aí surge um problema. Se você pegar o 0, somar com 1 e dividir por 2, você tem meio. Se você somar o 0 com o meio e dividir por 2, você tem 1/4. Se pegar o 0, somar com 1/4 e dividir por 2, você tem 1/8. Se você somar o 0 com 1/8 e dividir por 2, você tem 1/16. E aí, se somar o 0 com 1/16 e dividir por 2, você tem 1/32. Se você somar o 0 com 1/32 e dividir por 2, você tem 1/64. Somar o 0 com 1/64 e dividir por 2, tem 1/128. Gente, tem infinitos números entre o 0 e o 1. Entre o 0 e o 1/16. Entre o 0 e o 1/32. Tem infinitos números. Então não dá para listar. Não dá para dizer assim, tem o 0 e o próximo racional qual é? Não tem o próximo racional. Não tem o próximo racional. Porque existem infinitos racionais se aproximando aqui desse 0. Então não dá para listar, assim como a gente lista os números naturais e os inteiros. É por isso que a gente opta por essa forma de falar dos racionais. A gente tem que escrever como uma propriedade, assim. A gente tem que escrever na forma de propriedade. Porque não dá para listar os elementos. Ok? Aí daí em diante, preciso, por exemplo, escrever na forma de propriedade qualquer um desses aqui. Sei lá. Vamos pegar o que mais. Como é que eu escrevo o que mais na forma de propriedade? Aqui ele está dizendo que o que mais é igual ao conjunto dos números não negativos. É uma maneira de dizer o nome do conjunto, né?
Mas se eu quiser escrever de maneira formal, eu vou dizer que o Q+, quem é? Ele é o conjunto das frações A sobre B, tal que. Aí daí em diante eu tenho muitas maneiras de dizer. Eu posso dizer, por exemplo, que o A é um número inteiro, né? O A é um número inteiro. Mas veja, eu quero que todo mundo seja ou zero, ou seja positivo. Então, eu deixei o A como sendo um número inteiro. Se eu deixar o A como sendo um número inteiro, ele pode ser positivo ou negativo, né? Então, eu terei problemas se eu não disser alguma coisa sobre o sinal dele. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o A é um número inteiro positivo, mas ele pode ser o zero, tá? Eu não vou botar estrela aqui porque ele pode ser o zero. Eu não estou dizendo que não tem o zero. Aí quem é o B? O B é um número inteiro. Também positivo porque eu quero que todo mundo seja positivo, tá? Mas não pode ter o zero. No B não pode ter o zero. Então é o inteiro sem o zero. Só tem essa maneira de escrever esse conjunto? Não, ó. Se eu colocar aqui é o Z menos, eu estou dizendo que o A pode ser o zero ou pode ser um número negativo. Mas aí eu tenho que chegar aqui e dizer que é Z menos também. Porque aí eu terei negativo dividido por negativo que dá positivo. Então, ambas as maneiras de escrever estão certas. Alguém poderia dizer... Oi. Professor, nesse caso a gente ainda poderia representar em forma de número, né? Colocando que A é maior ou igual a zero. Ou que A pertence ao conjunto de números naturais. Sim, eu poderia colocar que A pertence ao conjunto dos números naturais. Se eu disser que A é maior ou igual que zero, mas primeiro eu tenho que dizer que A é inteiro, tá? Então, A pertence aos naturais, por exemplo, e tiro esse menos daqui, ó. Posso colocar naturais também, né? Posso dizer que naturais sem o zero. Ok, também está bem representado, certo? Agora, se eu disser alguma coisa do tipo assim, A maior que zero, A maior ou igual que zero, né? E B maior que zero, eu tenho que lembrar que A e B são números inteiros. Porque se eu não disser que A e B são números inteiros, eu não estou caracterizando os racionais. Porque racional não é uma fração de qualquer número sobre qualquer número. Por exemplo, você pode falar na fração raiz de 2 sobre 2. É uma fração. Entendi. Mas não é um número racional. Tá certo? Para ser racional, ok. Para ser racional, o numerador tem que ser inteiro, o denominador também. Ok? Bem, acho que abrangemos todos os detalhes sobre números racionais. Espero que fique aí para a vida profissional de vocês. Ok. Na fração A sobre B, A é chamado numerador e B é o denominador. Se A e B são primos entre si, isto é, quando é que dois números inteiros são primos entre si? É quando não existe um número inteiro que divide os dois ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, 4 e 6 não são primos entre si, porque o número 2 divide o 4, também divide o 6. Então, se você tiver um número diferente de 1, que divide os dois números, então esses números não são primos entre si. O número 4 e o número 3, eles são primos entre si. O 4 não é primo sozinho, o 3 é primo sozinho. Mas entre si, eles são primos. Por quê? Porque o 3 não divide o 4. E o único que divide o 3 é o próprio 3. Eu digo isso sem considerar o 1, tá? Então, não existe um número inteiro diferente de 1 que divide o 4 e divide o 3. Não tem esse número. Então, eles são primos entre si. Não é obrigado dois números serem primos para que eles sejam primos entre si, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver. Vou pegar um número par e um número ímpar. Por exemplo, o número 6 é um número par. Aí eu pego um número ímpar que não seja primo e que não seja múltiplo de 3. Não tem muitos não, mas tem algum, né? Deixa eu pensar. Um número, falei no 6, né? Que é par, e é 2 e 3. Aí pego, por exemplo, um número que seja um produto de 5 e 7, por exemplo, 35.
Então eu tenho que o 6 e o 35, eles são primos entre si. Porque o 6 é o produto de 2 vezes 3. E o 35 é o produto de 7 vezes 5. Esses dois números não têm um número que divida os dois ao mesmo tempo. Então 6 e 35 não são primos, mas eles são primos entre si. Tá? Então é isso o sentido de primos entre si aqui. Tá? Dizemos que A e B são primos entre si quando o máximo divisor comum entre os dois é o 1. Ou seja, não existe alguém diferente do 1 que divida os dois ao mesmo tempo. Dizemos que A e B é uma fração irredutível quando isso acontece. Tá? Quando A e B são primos entre si, então a fração é chamada irredutível. Assim, as frações 2/3, 3/7, 7/15 são irredutíveis. Mas 6/10 não é irredutível, porque eu posso dividir por 2, né, aqui em cima, e eu posso dividir também por 2. Então, na verdade, 6/10 é a mesma coisa que 3/5. Então, consideremos o conjunto Q', formado pelos números racionais com denominador 1. Então, olha aí. Denominador só precisa ser diferente de 0. Então, o inteiro 1 pode ser denominador. Mas aí, se o 1 é denominador, quando você for dividir ali, né, o numerador pelo denominador, você vai estar dividindo por 1. Chazinho de canela. Você vai estar dividindo por 1. E dividir por 1 não altera o numerador, né? Então, as frações cujos denominadores forem o número 1, elas na verdade são números inteiros, iguaizinhos aos números inteiros, né? Então, eu tanto posso falar no número 2, como eu posso falar na fração 2/1. Então, rigorosamente não é o mesmo elemento, né? 2/1 é um número racional. 2 é um número inteiro. Então, rigorosamente não é o mesmo elemento. Mas a gente pode dizer que um está intimamente associado ao outro, né? Então, um está intimamente associado ao outro. Se equivalem praticamente. Então, quando é que A/1 é B/1? É quando A e B forem iguais. Se eu for somar A/1 mais B/1 e usar essa definição aqui da adição, tá? Vai funcionar, né? Vai ser 1 vezes 1 dá 1, vai ser A vezes 1, vai ser B vezes 1, e isso vai dar o próprio A mais B igual a A mais B, ou seja, vai dar uma igualdade evidente. E o produto também funciona. Portanto, a gente pode praticamente dizer o seguinte: esse conjunto Q', ele é praticamente o Z, né? Ele tem frações com denominadores 1. Ele não é o Z, mas ele é praticamente o Z. Aí a gente vai e diz assim, abusa a linguagem e diz que ele é o Z. E aí, sendo assim, a gente vê que todo número inteiro pode ser escrito como uma fração, como um elemento do conjunto dos números racionais, né? Uma fração que é um elemento dos números racionais. Tá certo? Então, a gente diz que Z está contido em Q. É isso que a gente diz. A gente diz que Z está contido em Q. É uma maneira de dizer. Ok? E é uma maneira importante, né? É uma maneira importante. Por quê? Porque o que aconteceu até agora pra gente, ó? Aconteceu o seguinte. Se você considerar Q, né? Considere Q. O que a gente acabou de observar foi que se eu olhar para Q, dentro de Q você tem Z, foi isso que a gente acabou de concluir. Mas só que dentro de Z você tem N. Então você tem essas relações de inclusão, tá? O conjunto Z contido no Q e o N contido no Z. Certo? Então, rigorosamente a gente poderia dizer que não. O natural que está lá na parte positiva, ele não é exatamente o número inteiro. E a fração sobre 1 não é exatamente o número inteiro. Mas a gente pode considerar que há essas inclusões, tá? O conjunto dos números naturais está dentro dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros está dentro dos racionais. Ok? Temos essas relações. Ok. Aí as operações.
propriedades das operações, né? As operações em Z têm essas propriedades aqui. Até aqui as mesmas, ó. Associatividade, ou seja, eu posso mudar a posição dos parênteses, eu posso somar as duas primeiras frações primeiro e depois somar a terceira fração, ou eu posso deixar a primeira fração parada e somar as duas últimas. Vai dar no mesmo. Então tem a associatividade aqui, tá? Associatividade. A mesma propriedade que a gente falou quando falou dos naturais. Aqui a comutatividade, ó. A sobre B mais C sobre D pode trocar de posição. C sobre D mais A sobre B. Comutatividade. Comutatividade. Uma observação sobre linguagem. O nome da propriedade é associatividade. O outro, comutatividade. Aí a gente diz que os elementos são associativos, né? Que os elementos são comutativos. Mas o nome da propriedade é associatividade e comutatividade, tá? Então faça uma diferença entre o adjetivo, né, que você dá aos elementos, e o substantivo quando você diz o nome da propriedade. E a existência do elemento neutro. E aqui ele escreveu o número 0. Mas na verdade, para ser rigoroso, 0 sobre 1, né? Já que você quer dizer que isso é um número racional. Só que aí ele está considerando 0 sobre 1 escrito assim, tá? Mas rigorosamente não é o 0, é o 0 sobre 1. Se a gente for usar uma linguagem rigorosa. Ele aqui abandonou esse rigor. Então aqui também, ó, aqui poderia ter sido escrito assim 0 sobre 1 e aqui também poderia ser escrito 0 sobre 1. O que mais? A existência do oposto, né? Dada a fração A sobre B, existe a fração menos A sobre B. Inclusive, uma propriedade que ele ainda não destacou, mas menos A sobre B vai ser a mesma coisa que menos A sobre B, onde o sinal de menos fica em cima, ou A sobre menos B. Isso é importante para a gente verificar que de fato essa soma dá zero, porque se a gente aplicar aqui, por exemplo, colocar o menos na parte de cima, aí você vai ter que essa soma ela vai ser B vezes B, aqui embaixo, B ao quadrado, né? E aí você vai fazer A vezes B, assim, AB. E quando você fizer B vezes menos A, aí você vai ter menos AB, né? Aí por isso que vai dar AB menos AB, que é 0. 0 dividido por B ao quadrado. Só que aí 0 dividido por qualquer coisa é 0, e aí por isso que você conclui que isso é 0. Rigorosamente escrito seria assim. 0 sobre 1 é a mesma coisa que 0 sobre B ao quadrado. E por que essas frações são iguais? Porque se você fizer o produto dos meios ou dos extremos, vai ser 0 vezes 1, ou B ao quadrado vezes 0. Portanto, essas frações de fato são iguais. E aí a gente verificou que essa propriedade é verdadeira. Existe o elemento oposto que cumpre a definição de que somado, os dois elementos opostos somados dá zero. E aqui a associatividade da multiplicação, né? Você muda a posição dos parênteses. Aqui a comutatividade da multiplicação e aqui a existência do elemento neutro, que rigorosamente deve ser escrito 1 sobre 1. 1 pode ser visto como 1 sobre 1. Rigorosamente são diferentes, mas pode ser escrito assim. E veja que a propriedade, quando você olha para o 1 sobre 1, ela vale. Porque como é o produto de A sobre B vezes 1 sobre 1. Ele é A vezes 1 dividido por B vezes 1. Então, de fato, é AB, é A sobre B, né? Por causa da definição que foi dada para a multiplicação de frações. E por fim, a distributividade, né? Você pegar este número e multiplicar por essa soma dá isso. A verificação, bem, você pode somar aqui primeiro, né? E depois fazer o produto, ou seja, como é que seria a soma disso? Isso seria A sobre B, que multiplica. Aí vamos somar o que está no parêntese. O que está aí no parêntese é D vezes F, D vezes F, aí aqui C vezes F, e aqui E
vezes D, né? Aí agora você aplica a definição de multiplicação, que seria A vezes CF mais ED dividido por B vezes DF, que é BDF, vou escrever assim, BDF. Bem, então eu somei aqui e multipliquei pelo AB, e eu quero verificar que isso é a mesma coisa que isso daqui. Ora, isso significa que eu posso fazer assim, né? Eu posso fazer ACF, eu posso colocar sobre BDF, né? Sobre BDF, mais AED sobre BDF. E aí, né, vai cancelar esse cara com esse cara, vai cancelar esse D com esse D, e aí isso vai dar o quê? Andou borrando aqui um pouquinho, mas acho que tá bom. AC sobre BD mais AE sobre BF, né? BF. E aí quando você olha, AE BF é esse produto e AC BD é esse produto. Então, de fato, isso é igual a essa parte aqui. Então, você começa do lado esquerdo e prova que fica igual ao lado direito. Também é verdade a distributividade. É verdade a existência do elemento neutro, né? Bem, a gente verificou algumas. É interessante vocês exercitarem essa capacidade de verificar essas propriedades. Mas repito, existirão disciplinas que vão fazer com que vocês façam isso de maneira até mais geral do que o que a gente está fazendo aqui, especialmente estruturas algébricas, que eu espero que seja dado a mim essa disciplina no futuro, porque teoricamente eu estou habilitado para isso. Bem, e simétrico ou inverso, né? Que é uma coisa que não existe nos inteiros, tá vendo? Tá certo? É exatamente isso que vai diferenciar o conjunto dos números racionais do conjunto dos números inteiros. É que, dado um inteiro, você não garante que existe um inverso, você não garante, a não ser o 1 e o menos 1, né? São os únicos que têm inverso e que continuam inteiros. Mas nos racionais, não. Dado uma fração, o inverso dessa fração continua sendo uma fração, um elemento racional. Dado um racional, continua sendo racional. Ou seja, se eu tenho a fração A sobre B, então eu posso falar na fração B sobre A. A questão é, o B não pode ser zero, né? Então, se o B não pode ser zero, o B sobre A não pode ser zero. Então, quando eu penso na fração A sobre B e vou pensar que essa fração vai ter seu inverso, né? Então essa fração ela não pode ser o zero, tá certo? Ela tem que ser, não pertence, é diferente. Ela não pode ser o zero, ela tem que ser diferente do zero. Ou seja, no final o B não pode ser zero, nem o A pode ser zero, certo? Porque o B não pode ser zero, porque o denominador não pode ser zero, nem o A pode ser zero, porque ele vai virar denominador na hora que eu pego o inverso. Então a fração não pode ser zero. Então só tem inverso se não for o zero. Mas toda outra fração que não for o zero, ela tem inverso. E por que esse produto dá 1? Ora, porque isso vai ser A vezes B em cima e B vezes A embaixo. E como a multiplicação dos números inteiros é comutativa, então esse número daqui é igual a esse número. Essa divisão é 1. Rigorosamente, 1 sobre 1, que é 1. Ok? Então, existe o inverso para todo elemento não nulo dentro do conjunto dos números racionais. Aí diz aqui, devido à propriedade M4, podemos definir em Q estrela a operação de divisão. Então, nos naturais, eu só posso somar e multiplicar. Nos inteiros, eu posso somar, multiplicar e subtrair. E nos racionais, eu posso somar, multiplicar, subtrair e dividir. Então, as 4 operações só existem nos racionais, né?
E mesmo assim, repito, se você olhar rigorosamente, a subtração é um caso particular da adição e a multiplicação, a divisão é um caso particular da multiplicação, né? Então, só existem duas operações de fato, que é a adição e a multiplicação. A subtração e a divisão são casos particulares. Aí vem a questão da representação decimal. Questão da representação decimal. Aí, como é isso, né? O que é a representação decimal e o quão importante ela é para a gente poder identificar os racionais. Bem, representação decimal. Notemos que todo número racional A sobre B pode ser representado por um número decimal. Então, como é que faz isso? Dividindo, né? Então, por exemplo, 3 sobre 1 é o número 3, porque é 3 dividido por 1. Note, por exemplo, uma observação que eu acho interessante é que o 3 poderia ser visto como 3,000 com infinitos zeros depois, né? Então ele pode ser visto, tem a sua forma decimal de escrever. É estranha, inútil talvez, mas tem a sua forma. Aí 1 sobre 2, como é que faz essa conta? Pego 1, divido por 2. Mas todo mundo sabe fazer, mas vamos comentá-la. Bem, o 1 está na casa dos números inteiros, né? O 2 também. Não dá para dividir, porque o 1 é até menor do que o 2. Aí o que você faz? Você vai para a primeira casa decimal. Então você não está mais olhando para o número 1. Você está olhando para 10 décimos, porque você está na primeira casa decimal. E aí você vai dividir 10 décimos e não mais o 1. É isso que você está fazendo nessa conta. Ora, então na casa dos inteiros a resposta foi 0. Quando eu fui dividir o 1 pelo 2, não dava. O 1 não dá para dividir pelo 2. Então, na parte dos inteiros, a resposta é 0. A primeira resposta que eu vou dar é na casa dos decimais. Então, na casa dos décimos. Então, eu estou dividindo 10 décimos por 2. Então, 10 décimos dividido por 2 dá 5 na casa dos décimos. 5 vezes 2 dá 10 décimos. E aí, né, 5 vezes 2 dá 10 décimos aqui. E aí, quando você faz a subtração, dá 0. E a tua conta acabou. É assim que se faz a conta, tá? Você está deixando de dividir nos inteiros, porque nos inteiros deu 0. E vai dividir na casa dos décimos. E assim é toda a conta de divisão. Se você nunca parou para pensar assim, é importante pensar dessa maneira. Na tua aula você pode até evitar dizer dessa maneira, diz na prática simplesmente, né? Bota um 0, aí coloca um 0 aqui também e não precisa dar longas explicações sobre o assunto. Mas é essa visão que você deve ter. Então, por exemplo, 1 dividido por 20. Então, como é que faz essa conta? Você vai dividir 1 por 20. Aí você diz assim, não dá, né? Eu não tenho como dividir um inteiro para 20. Então, na casa dos inteiros, a resposta é 0. Ok? Então, você fez a divisão na casa dos inteiros. Resposta, 0. Então vamos para a próxima casa, que é a casa dos decimais. O que eu faço? Eu acrescento uma vírgula aqui e coloco um 0. Então, eu agora estou tentando dividir 10 décimos por 20. Dá? Não, não dá. 10 ainda não dá para dividir por 20. A gente não disse que está dividindo 10 décimos por 20, mas é isso que a gente está fazendo. 10 décimos dividido por 20 não deu. Então, na casa dos décimos, a resposta continua sendo 0. Na casa dos décimos, a resposta continua sendo 0. A casa dos zeros é a primeira depois da vírgula. Aí agora, vamos para a casa dos centésimos. Então, a minha unidade agora vai ser chamada de 100 centésimos. Eu estou dividindo agora 100 centésimos por 20. E aí, eu digo que dá 5 centésimos para cada um. Pronto. Aí, na casa dos centésimos, eu achei uma resposta. 5 vezes 20 dá a minha unidade, que a gente bota só um 100 aqui, né? Diz que está fazendo 100 menos 100. A gente está fazendo 100 centésimos por 100 centésimos, subtraindo, que dá 0. Aí terminou a conta. Ok? Não sei se os senhores faziam as contas pensando assim, mas é importante que desenvolvam essa visão nas suas continhas.
e assim por diante, né? Faz essa conta, dá isso. Então pensem aí como é que fazem contas e estruturem bem as contas aí na mente de vocês. Desconsiderem as minhas faltas de atenção, que eu hoje estou errando conta aqui, uma beleza. Mas tudo bem, vamos lá, continuemos. Aí é isso, né? Você divide o numerador pelo denominador e você tem a representação decimal. Só que essas representações decimais que nós fizemos até agora, dá sempre, termina, né? Ela sempre termina, ela acaba. Ela acaba. Então a gente diz que são decimais exatos, né? Decimal exato. Quando acaba. Se continuar com essa vírgula aqui, então não acabaria, né? Na verdade, nenhum número acaba, né? Se você quiser continuar com zeros aqui, se você quiser continuar colocando zeros aqui, ó, é uma dízima periódica com período zero. Todo número no final será uma dízima periódica com período zero, se você assim quiser. Mas, ou não, né? Zero, tem umas que o período não é zero, mas os que são decimais exatos, na verdade, podem ser vistos como dízima periódica com período zero. Os inteiros podem ser vistos como dízima periódica com período zero. Mas isso é só uma brincadeirinha. A gente pode falar mesmo de decimais exatos ou de inteiros. Ok. Mas isso não acontece sempre, né? Então, às vezes você vai dividir alguns números, é o que acontece aqui. Você vai dividir o número 1 pelo número 3. Mesma história. Vou dividir o número 1 pelo número 3. Quando eu penso em inteiros, não dá, então é zero. Ok. Então eu vou para a primeira casa decimal. Eu agora tenho 10 décimos para dividir por 3. Ou seja, eu continuo com 1, só que agora eu estou chamando ele de 10 décimos. Aí dá 3. 3 vezes 3 dá 9, né? Então 10 décimos dividido por 3 dá 3 décimos para cada um. Então 3 vezes 3 dá 9. Então aqui vai dar 9 décimos, que eu vou subtrair, né, e vai dar 1. 1 décimo. Então eu peguei 10 décimos dividido por 3, deu 3 e sobrou 1 décimo. Aí agora eu olho, 1 décimo dividido por 3 dá alguma coisa? Não. 1 é menor do que 3, então não dá. Então eu preciso ir para a casa dos centésimos. Aí eu acrescento um zero aqui. Então esse zero que eu estou falando aqui, eu estou olhando o que antes era o meu 10 décimos, o que antes era o meu 1 décimo, agora passou a ser 10 centésimos. Porque 10 centésimos é a mesma coisa que 1 décimo. Então eu agora tenho 10 centésimos. Aí eu vou pegar os 10 centésimos e dividir por 3 e vou responder na casa dos centésimos, que dá 3. 3 centésimos vezes 3 vai dar 9 centésimos, que eu vou subtrair e vai sobrar 1 milésimo. Aí 1 milésimo, não, ainda estou na casa dos centésimos, né? 1 centésimo, eu agora tenho que ir para a casa dos milésimos para poder dividir, porque 1 não dá para dividir por 3. Aí eu vou acrescentar o zero e eu agora vou ter 10 milésimos. 10 milésimos vai ser o meu 1 centésimo que eu tenho ali. Aí eu vou dividir por 3 e vou dar a resposta na casa dos milésimos. 3 milésimos vezes 3 dão 9 milésimos. Eu tinha 10 aqui que já não dá mais nem para ver. Subtrai, aí vai sobrar 1 milésimo. Aí eu vou para a casa do décimo de milésimo, vai dar 3, vai sobrar 1 décimo de milésimo. Eu vou para a casa do centésimo de milésimo, vai dar 3, vai sobrar 1 centésimo de milésimo. E assim por diante. Então eu descubro que isso vai dar sempre 3, 3, 3, 3 em todas as casas decimais dali para frente. E aí a gente chama isso de uma dízima periódica, porque ficou se repetindo, né, com o mesmo período, o mesmo valor. É chamado então de dízima periódica, ou seja, as casas decimais se repetem periodicamente. Ok? Ele dá um outro exemplo aqui. Esse era facilzinho de fazer. Deixa eu ver o 2 sétimos. Olha o tamanho desse período. Onde é que ele começa a repetir? Caramba! Já não sei se faço não, tão grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes. Só vai se repetir no 7º número. Deixa eu fazer aqui rapidinho só para a gente ver. 2 dividido por 7.
Bem, não dá, né? Aí 0, aí boto o 0 aqui. 20 por 7 dá 2. Sobram 6, né? E boto 0. Aí agora 60 por 7 vai dar 8, porque 8 vezes 7 vai dar 56, né? Aí sobra 4, aí boto 0. 40 por 7 dá 5, porque aí dá 35 e sobra 5. Aí 50 por 7 dá 7, 49 sobra 1, né? E aí quando você colocar o 0, fica 10 por 7, que dá 1. Você multiplica, sobram 3. E agora, quando você colocar o 0, ainda vai dar 4, vai sobrar 2. Aí pronto, de agora em diante, quando você colocar o 0, voltou para o 20, né? Então vai começar a se repetir de novo. Esses números vão se repetir e o período é essa coisa horrível. Ok. Então existem períodos bonitinhos, períodos feios, períodos diversos, e essa é a história das casas decimais. E aí quando vocês forem ensinar, vocês vão ensinar que você pega a fração e transforma numa casa em um número decimal. Mas vocês também vão ensinar que pega o número decimal e transforma em fração, né? Descobre qual é a fração que deu origem àquele número decimal. Bem, o processo contrário, ele é mais chato de fazer, né? O processo contrário ele é mais chato de fazer. Aí existem pessoas que gostam de inventar umas regras, não sei quantos zeros, depois não sei quantos 9, horrível, né? Mas a gente tem maneiras mais bonitinhas e mais algébricas de fazer e que são bem melhores do que você ficar decorando as coisas. A ideia é aprender as coisas e o mínimo necessário para voltar, né? O mínimo necessário de memória. Usa-se muito mais aprendizagem do que memória. Então, por exemplo, quando você tem um número decimal exato, é fácil, né? Então, por exemplo, você está aqui com 0,37. O que é que o cara pensou? Ora, se eu pegar o 37 e dividir por um número que faça a vírgula sair daqui para cá, está resolvido. Como são duas casas decimais, basta dividir por 100, né? Porque quando eu divido por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Quando eu divido por 100, ela anda duas. Então, fácil, é só fazer isso. Aqui esse número, 2,631, ele olhou que tem 3 casas decimais. Então, ele vai e coloca 2,631 e divide por 1000, porque tem 3 zeros. E assim por diante. Essa é a fração melhor? Essa fração não é redutível, não? Talvez não seja redutível. Mas essa daqui, por exemplo, é redutível. Esse número daqui é par. Esse daqui também é par. Então dá para dividir por 2 em cima e embaixo, aí você já divide esse número. Aqui já não vai ser 10.000, embaixo já vai ficar 5.000. Né? Em cima vai ser esse número dividido por 2. Não vou fazer a conta, mas veja que dá sempre para escrever o número decimal exato na forma de fração, onde o denominador é uma potência de 10. É fácil de fazer quando o decimal é exato. Encontrar a fração geratriz, que é assim que a gente diz, encontrar qual é a fração que deu origem àquele número decimal é fácil, quando o número decimal é um decimal exato. É tranquilo demais. Agora, quando você tem uma dízima periódica, o que é que você faz? Né? O que é que você faz? Aí está aqui o exemplo. Você tem o 07777. Ao invés de você ficar decorando, você faz isso aqui, ó. Deixa eu fazer as contas aqui para a gente fazer pensando, ó. Você quer transformar saber qual é a fração que deu isso. Você vai e faz assim, chama de x. Qual era o número? É o número que se repete os setes. Ok. Quantos algarismos se repetem? 1 por 1. Então eu multiplico por 10. Quando eu multiplico por 10, a vírgula anda uma casa decimal. Então, se o x é esse número, o 10x é esse número aqui. Aí veja que legal. Se você subtrair desse 10x, você subtrair o x, você resolve o problema. Você tem que 10x
é igual a isso, né? 7,77, etc. E aí você vai subtrair o x, ou seja, você faz menos x, vai ser menos 0,77. Alguma coisa estranha aconteceu, o número foi para lá embaixo. Deixa eu ver, 7, 7, 7, etc. Então vamos pensar nessa subtração aqui. 10x menos x, 9x. 7 menos 0, 7. E aí 7 menos 7, 0, 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 até o infinito. Então daqui em diante é tudo zero. Portanto, esse é o número 7. Então a fração que deu origem a esse 07777 é a fração 7 dividido por 9. Essa conta que está aqui, tá? Só que explicadazinha direitinho aqui. Como é que a coisa é feita. Então aqui está a mesma ideia. Só que aqui tem um número diferente de zero na frente, né? Você pegou o x e ele está como 6,434343 infinitamente. Bem, eu quero saber qual é a fração. O número que se repete, os algarismos que se repetem são 2. Então eu não vou multiplicar por 10, eu vou multiplicar por 100. Aí eu tenho que 100x é 643,4343, etc. Aí o que eu faço? Eu subtraio quem? Subtraio o x do 6x? Dá, né? Subtraio. Eu faço 100x aqui, né? 100x, que é 6434343 infinitamente. E eu desse número eu tiro o x, que é quanto? É menos 6,4343, etc. Quando eu faço essa conta, 100x menos x dá 99x. E aí de 643 eu tiro 6. De 643 eu tiro 6, fica 637, ó. Então 637. E aí daqui da vírgula para frente vai ser 43, 43 menos 43 menos 43 menos 43 o tempo todo. Então dá 0, 0, 0, 0 eternamente. Portanto, você descobre que o x ele é o 637 dividido pelo 99. Aí você vai pensar se dá para simplificar. Se der para simplificar, você simplifica e termina a tua conta. Mais um exemplo aqui. A diferença nesse é que tem uma parte que não se repete aqui, ó. Aí muda um pouco a estratégia. Agora você tem que o x ele é igual a 2,57, essa parte não se repete. Aí depois você tem 91, né? 91 se repetindo. Veja, eu agora tenho uma parte que não se repete, eu preciso me livrar dela. Aí eu multiplico por 100, porque são dois algarismos. Aí eu passo a ter 257,91, etc. Certo? Multipliquei por 100. Aí agora eu esqueço o x, tá? O x, porque me interessa que depois da vírgula fique só a parte que se repete. Aí agora eu vou tratar como se isso daqui fosse o x. Eu esqueço o x e vou olhar o 100x, faltou o x aqui. Vou olhar o 100x como se fosse o x. Então como é que eu faço agora? Eu multiplico por 100 novamente para passar do 91. Aí 100 vezes 100 aqui vai acrescentar mais 2 zeros, né? Vai ficar 4 zeros. Então vai ser 10.000x. E 100 vezes isso daqui vai ficar 257,91, porque a vírgula vai andar duas casas, né, para a direita. E os outros 91 vão continuar se repetindo. Como eu ignoro o x de agora em diante, não é o x que eu vou subtrair, é o 100x. Aí eu agora faço aqui menos 100x igual a menos 257.
Aí veja que o que fica depois da vírgula é tudo a mesma coisa sempre, infinitamente. E aí, quando eu fizer a subtração de 10.000x menos 100, vai ficar 9.900, né? 9.900x. E aí quando eu fizer a diferença, né, de 25.791 menos 257, eu vou ter 25.534. Então essa diferença, 25.791 menos 257, vai dar 25.534. E aí 91 menos 91 menos 91 infinitamente dá 0, 0, 0, infinitamente. E aí eu descubro que a fração ela é 25.534 dividido por 9.900. Aquela regra lá, né, que fica falando de não sei quantos zero, depois de não sei o que lá, não sei quantos 9, conforme a casa decimal, dá até para saber qual é. Deixa eu olhar aqui para a regra. Tem dois 9, né? Ó, tanto os 9 quanto a parte que não se repete. Porque o 5, 7 tinha 2. E tanto os zeros quanto a parte que se repete. A parte que se repete são 2 também. Então, se aqui tivesse 3 números que não se repetisse aqui, tivesse 5, 7 e 8, e depois 91, 91, 91, apareceriam 3 9 aqui. E aí, 91, 91, 91 garante esses 2 zeros. Então tem uma regra de fato que se você decorar, você acha esse número de imediato. Tá? A diferença, você note que é só você pular a vírgula num período, subtrair 25.791 menos essa parte aqui, o 257, que é a parte inteira mais a parte que não se repete. Então dá para decorar uma regra e fazer decorando a regra. Mas para quem estuda matemática, a gente deve procurar encaminhar os nossos estudantes a métodos, a algoritmos, e não a decorar as coisas. Porque a matemática é muito mais interessante quando você entende as ideias, e não quando você fica decorando. Tá? Eu, por exemplo, gosto muito pouco de usar a memória em matemática. Quase tudo a gente procura demonstrar. Ok. Então está aqui a parte da transformação de números decimais em frações e de frações em números decimais. E aí, para a gente concluir, falta pouquinho. Falta pouquinho. Vamos concluir, tá? Passa só uns minutinhos. Então, o conjunto dos números reais é o resumo disso tudo, né? O que acontece é o seguinte: toda vez que você divide um número inteiro por outro número inteiro, ou dá um número decimal exato, ou dá uma dízima periódica. Se não for nenhuma dessas duas coisas, então não é um número racional. Então, se você for olhar para a forma decimal de um número, e esse número não se repete nunca nas suas casas decimais, como acontece com o número π, por exemplo, que é um famoso número irracional, que inclusive a demonstração de que ele é irracional é complicada e, se vocês não tomarem cuidado, não vão nem ver na graduação. É importante que vocês procurem ver uma demonstração pelo menos uma vez na vida. Mas outros números como raiz de 2, raiz de 3, raiz de qualquer número que não for racional, vai ser um número irracional, tá? Então, por exemplo, se não for inteiro, na verdade, vai ser irracional. Raiz de 4 é 2, beleza. Mas a raiz de 5 não é exata, então se ela não é um número inteiro, ela vai ser um número irracional. Raiz de 6 também não é um número inteiro, então é um número irracional. E assim por diante. Eu acho que, sendo justo comigo mesmo e com vocês, como números reais, a finalização dessa aula é uma coisa importante para a formação da vida de vocês. Saber exatamente o que é um número real é muito importante, né? Que são os números que a gente mais usa na vida. Eu vou deixar para detalhar isso no início da próxima aula. Acabei não chegando em funções. Na verdade, eu não consegui nem concluir a parte de conjuntos, mas falta só um pedacinho, 4 slides. Então, próxima aula eu faço esses 4 slides, porque é muito importante essa parte. Eu não quero fazer agora no finalzinho, tá? Então, deixa para fazer no início da próxima aula. Eu concluo essa parte para a gente poder ir para funções com mais tranquilidade na próxima aula, tá? Bem, então ficamos por aqui. Deixa eu parar a nossa gravação.
E aí eu vou ouvir algumas perguntas que vocês podem querer fazer.